E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao terceiro episódio da nossa saga Aprendendo Mandarim. Hoje, a gente vai sair um pouco daquela teoria pesada e cair de cabeça na prática. O foco aqui são os exemplos de falas simples e super necessárias do dia a dia. Aquilo que você realmente precisa para conseguir interagir desde o primeiro olá. Bora lá? O nosso roteiro hoje está bem direto. A gente vai falar sobre a música do mandarim, os cumprimentos diários, a famosa regra de ouro do SVO, como fazer perguntas e, para fechar, alguns números e curiosidades bem legais. Então, começando com a parte 1, a música do mandarim e como dominar os 4 tons. Olha só, no mandarim, se você muda o tom da voz, você muda completamente o significado da palavra. É quase literal. Pegando a famosa sílaba ma, funciona mais ou menos assim. O primeiro tom é bem alto e plano, sabe? O segundo tom já sobe igualzinho quando a gente pergunta o quê? Já o terceiro tom faz um mergulho, ele vai pro grave e depois sobe de novo. E o quarto tom é aquela descida rápida e forte, tipo uma ordem mesmo. Pegar o jeito dessa musicalidade é absolutamente crucial para se dar bem. Passando para a parte 2, cumprimentos diários para a gente começar a conversa. A saudação que todo mundo precisa saber, sem dúvida, é o Ni Hao. Traduzindo ao pé da letra, é tipo você, bom. Essa estrutura junta 2 caracteres, ambos no terceiro tom, e é sua porta de entrada principal para qualquer interação. Tem que estar na ponta da língua, não tem jeito. E para facilitar a nossa vida, os materiais de estudo modernos fazem uma coisa super inteligente. Eles colocam o pinyin, que é basicamente o nosso alfabeto romano, com as marquinhas de tom bem ali do lado dos caracteres tradicionais. É uma ajuda visual fantástica que destrava a pronúncia na hora e acelera muito a memorização das frases do cotidiano. Mas presta atenção numa diferença bem sutil aqui. Se você quer demonstrar respeito, seja com alguém mais velho, no ambiente de trabalho ou com um desconhecido, aquele básico Ni Hao ganha uma letrinha a mais e vira Nin Hao. É um detalhe pequeno, né? Mas carrega todo aquele peso de respeito e hierarquia que é super forte na cultura chinesa. E para fechar o seu kit básico de sobrevivência diário, Zai Qian é a palavra perfeita para dar tchau. Chegou o fim do dia, você manda um wanan para desejar boa noite. E, lógico, a nossa palavra de gratidão universal, que lá é xie. Sério, só de ter essas 3 expressões no bolso, você já muda o tom de qualquer conversa básica para melhor. Agora vamos para a parte 3, a regra de ouro, a estrutura sujeito, verbo, objeto. Gente, a gramática chinesa não é o bicho de 7 cabeças que todo mundo pinta por aí. Para formar uma frase, a gente usa uma estrutura muito familiar para nós: sujeito, verbo e objeto, o famoso SVO. Nada daquelas conjugações complexas de tempo ou gênero. Se você quer falar eu como maçãs, você fala direto wo qi ping wo. Nós gostamos de chinês, fica só women xihuan hanyu. É literalmente como brincar de empilhar blocos de montar. É super lógico. Quer um exemplo clássico disso? A frase wo ai ni. O wo é o eu, ai é o verbo amar e ni é o objeto, o você. É um SVO perfeito e, além de tudo, bem romântico. Fica provado aí que dá para criar frases super fortes e diretas de um jeito absurdamente simples. O que nos leva à parte 4, fazendo perguntas com a partícula mágica ma. Então, para transformar uma afirmação numa pergunta no mandarim, a gente não precisa inverter a ordem das palavras nem nada do tipo. É só você colocar essa partícula pequenininha e mágica, o ma, lá no final da frase. Só isso, uma declaração normal, vira na mesma hora uma pergunta de sim ou não. Você muda toda a intenção da frase com um único sonzinho a mais. Mas calma aí, tem uma regra de ouro que a gente precisa gravar muito bem. Nunca, jamais, coloque um ma se a frase já tiver uma palavra interrogativa. Por exemplo, palavras como shei, que significa quem, ou shenme, o que, já fazem esse trabalho sozinhas. Se você enfiar um ma no final de uma frase com essas palavras, fica uma redundância gramatical bem feia, tá? Fica a dica. E chegamos à parte 5, números e curiosidades, e alguns segredos culturais bem divertidos. Olhando para a escrita, contar 1, 2 e 3 é a coisa mais intuitiva do mundo. São só traços paralelos diretos, super fáceis de ler e escrever. Mas a brincadeira de verdade começa quando a gente junta esses números, porque a internet chinesa pegou a pronúncia deles e criou um tipo de dialeto numérico secreto que é simplesmente genial. Pega o número 250, por exemplo. Esse valor é evitado a todo custo na China, tipo, é raro de achar até em etiqueta de preço em supermercado.
Por quê? Porque culturalmente esse número acabou virando um insulto sonoro. Basicamente, se você fala 250 para alguém, você está chamando a pessoa de idiota. Pois é, melhor evitar. Por outro lado, o 520 é um sucesso absoluto, uma verdadeira febre nas redes sociais de lá. Sabe o motivo? Porque quando você lê os algarismos 5, 2 e 0 em voz alta em mandarim, a sonoridade fica muito, mas muito parecida com aquela frase que a gente acabou de ver, o wo aini. Então, o 520 virou o código definitivo para dizer eu amo você na internet. Bom, dominando a música dos tons, aquela lógica maravilhosa da gramática SVO, as frases do dia a dia e agora até os códigos escondidos nos números, as portas para a comunicação real estão mais que abertas para nós. Mas fica a reflexão, se até a matemática guarda esses segredos todos, o que mais a cultura chinesa ainda esconde nas entrelinhas das suas expressões mais simples? É isso que a gente vai descobrir nos nossos próximos encontros.